Agora no tópico 4 nós vamos estudar as reações de oxidação de aldeídos e cetonas. Então, como nós falamos na aula anterior, os aldeídos eles podem ser oxidados a ácidos carboxílicos se eu utilizar um agente oxidante poderoso. Como, por exemplo, aqui eu estou usando uma mistura de dicromato de sódio na presença de ácido sulfúrico. Essa mistura vai produzir o ácido crômico, que vai levar então o aldeído a ser oxidado a um ácido carboxílico, como também mostra esse outro exemplo, já adicionando diretamente aqui o ácido crômico para promover essa oxidação de aldeído a um ácido carboxílico. Mas existe uma reação chamada de reação de espelho de prata, que você utiliza um reagente conhecido como reagente de Tollens. Essa reação ela é específica para a oxidação de aldeídos, mas o reagente de Tollens ele é muito fraco para oxidar álcools ou outros grupos funcionais. Então, no laboratório de química, é comum vocês terem essa aula prática, onde você utiliza o reagente de Tollens, que é essa mistura de óxido de prata com amônia, e depois você adiciona ácido para você promover a oxidação do aldeído a um ácido carboxílico. E essa reação é evidenciada quando você tem um aldeído, somente os aldeídos vão sofrer esse tipo de reação, na formação de um espelho de prata no tubo de ensaio, na superfície interna do tubo de ensaio. Quando você vê a formação desse espelho de prata, isso confirma que o seu reagente era um aldeído. Então é uma reação específica para aldeído, a reação com o reagente de Tollens. As cetonas, elas não reagem com a maioria dos reagentes utilizados para oxidar aldeídos. Então a cetona, não vou colocar o ácido crômico, ela não vai reagir numa reação de oxidação. Se eu colocar o reagente de Tollens, também a cetona não vai sofrer uma reação de oxidação, Mas tanto aldeído quanto cetona, elas podem ser oxidadas por um perácido, e essa reação é conhecida como reação de oxidação de Baeyer-Villiger. Bom, na reação de Baeyer-Villiger, eu tenho, por exemplo, um aldeído reagindo com um perácido. Um perácido é caracterizado por ter um oxigênio aqui, você tem uma ligação simples entre dois átomos de oxigênio. Uma ligação simples entre dois átomos de oxigênio é que caracteriza os peróxidos, E no caso de você ter um ácido carboxílico, isso vai ser chamado de perácido. Então, o que está mostrando para você é que esse oxigênio aqui, ele vai sair desse peróxido, desse perácido, e vai se ligar aqui nesse hidrogênio, oxidando então um aldeído a um ácido carboxílico. E o que vai restar desse perácido vai ser um outro ácido carboxílico. Se você tiver uma cetona, como por exemplo a pentantrezona que está aqui, que é uma cetona simétrica, de novo, esse oxigênio vai entrar aqui entre a ligação desses dois carbonos, do carbono da carbonila com esse carbono aqui. E aí você vai ter a oxidação da cetona produzindo um éster, Depois, novamente, quando perde esse oxigênio aqui, esse perácido se transforma em um ácido carboxílico. Mas essa molécula de cetona, ela é simétrica, Então, tanto faz se esse oxigênio tivesse entrado do lado de cá, quanto do lado de cá, iria produzir o mesmo éster, Mas e se os dois substituintes alquilas ligados ao grupo carbonílico da cetona não forem os mesmos? Se eles forem diferentes, como mostra essa molécula aqui de ciclohexilmetilcetona, você vai reagir ela com um perácido, então esse oxigênio aqui, ou ele entra do lado de cá e você produz esse éster, que é o acetato de ciclohexila, ou esse oxigênio aqui entra do lado de cá e produz esse outro éster, que seria o ciclohexanocarboxilato de metila. Qual dos dois produtos seria o produto dessa reação, já que a sua cetona ela é assimétrica, Se for um aldeído, não tem problema, que vai ser sempre um único produto possível. Mas quando é uma cetona, se ela não for simétrica, você pode ter que identificar qual dos dois produtos vai ser o principal. Então, os estudos mostraram a seguinte tendência migratória. O átomo de hidrogênio ele tende a migrar mais facilmente na reação. Então, se você tiver um aldeído, você tiver um hidrogênio aqui, esse oxigênio sempre vai se ligar aqui, porque vai ser o hidrogênio do aldeído que vai migrar. Então, o aldeído sempre vai produzir um ácido carboxílico, isso não é um problema. Agora, quando você tem uma cetona,
Então você vai ter dois grupos alquilas de lados opostos. Por exemplo, aqui você tem um metil e aqui você tem um grupo alquila secundário. A tendência migratória segue aqui. Um grupo alquila terciário tem melhor tendência migratória do que um grupo alquila secundário, que tem um grupo que tem tendência migratória semelhante ao grupo fenila, que seria aquele anel aromático, né? E depois vem o grupo alquila primário e, por fim, o grupo metila. Ou seja, só analisando dessa forma aqui, qual o grupo que tem maior prioridade em migrar? O grupo alquila secundário ou o metila? O secundário, como está mostrando a tendência feita através de um determinado estudo. Então, o seu produto principal nessa reação vai ser isso aqui, ó, certo? Porque o grupo que migra é ele que se liga no oxigênio que vai sair do perácito, tá certo? Então, como ele é um grupo alquila secundário, é ele esse grupo que tem que se ligar ao oxigênio que vai sair daqui para formar, então, essa parte da molécula do éster. Então, esse é o produto principal. Então, essa tendência migratória é importante que vocês saibam. E o mecanismo dessa reação está sendo explicado aqui embaixo. Então, você tem um composto carbonílico, aldeído e cetona, não importa aqui. O que vai acontecer, lembra, são dois oxigênios, mas aí o par de elétrons desse oxigênio que está ligado no hidrogênio é que vai atacar a carbonila aqui. Então, ele ataca a carbonila aqui, essa ligação π vem aqui para cima, e você vai formar, então, um intermediário tetraédrico. Aqui no lugar de B, novamente, você pode usar a água. Esse par de elétrons do oxigênio da água vai buscar o hidrogênio aqui para desprotonar esse oxigênio. Então, o par de elétrons da ligação do hidrogênio com o oxigênio vem aqui para o oxigênio para neutralizá-lo. Então, chega neste momento é que você vai verificar que um grupo está migrando. E aí você tem que seguir essa tendência aqui, tá certo? O primeiro grupo, maior tendência a migrar é o hidrogênio. Então, se você tem um aldeído, você vai ter um hidrogênio. E esse aldeído vai ser oxidado a um ácido carboxílico. Mas caso você tenha uma cetona, você tem que perceber isso. O grupo alquila, ele é primário, secundário ou terciário? Ou é o grupo metil? O terciário tem maior tendência migratória. Então aqui, um desses dois grupos, R' ou R, vai migrar. Isso vai acontecer por quê? Bom, esse oxigênio que está com carga negativa, a tendência é que esse par de elétrons volte aqui para gerar essa ligação dupla novamente entre carbono e oxigênio. Quando isso acontece, essa ligação se quebra aqui. Então, essa seta está indicando que está quebrando a ligação desse lado, vindo para esse oxigênio. Ou seja, esse grupo é o grupo que tem maior tendência migratória aqui. Tá? Então, ele vem para cá, enquanto essa ligação se quebra para cá. O grupo que se forma aqui é o CH3, C dupla O-, que é um bom grupo abandonador, porque essa base aqui é uma base fraca, que é o íon carboxilado, que é estabilizado por ressonância. Então, quando esse par de elétrons vem para cá, forma dupla, e esse grupo R migra para cá, se ligando no oxigênio, formando, então, o seu éster. Tá bom? O que sobra para você aqui é o H3 ou mais, né? Caso você tenha utilizado água nesse momento, você tem o H3 ou mais. Esse H3 ou mais, ele pode doar um próton aqui para esse íon carboxilato, formando, então, um ácido carboxílico como subproduto dessa reação. Tá bom? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.